Olha o que a Bíblia fala aqui no Salmo 29. Versículo 4, 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz, olha o versículo 6. 5. A voz do Senhor quebra os cedros, são árvores que são plantadas junto a um ribeiro, a um Líbano, no Líbano lá. Como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa labaredas de fogo, faz separação. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. E aí ele se refere a um deserto da época de Cádiz. Deixa eu falar uma coisa para você antes de começar. Eu quero falar hoje sobre o deserto e a voz de Deus. Existe um momento na nossa vida, com Deus e às vezes sem Deus. Com Deus ou sem Deus, que você vai passar por um momento desértico. O que é um deserto? O deserto tem o quê? Vamos pensar. Nada. O deserto é um lugar que não tem mimos. O deserto é um lugar que não tem mordomia. O deserto é um lugar difícil para dormir, difícil para viver, difícil para andar, difícil para comer, difícil para beber água. Talvez nem tenha água, dependendo do tipo de deserto. É um lugar complicado. O deserto hoje representa um momento da vida da pessoa que é muito difícil. Muito difícil. Momento que a pessoa realmente passa por um deserto. É um tempo, é uma situação, talvez, ou um tempo de situações, um tempo em que várias coisas acabam sucedendo à pessoa, na maioria das vezes, sem explicação plausível. Você não tem uma explicação. Você vai lá na internet, no Google, você não acha a explicação do porquê. Você pergunta até para um pastor, por exemplo, e você não consegue achar uma explicação que tenha nexo para você. Às vezes você pergunta para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, você pergunta para o psicólogo, você pergunta para o médico, você pergunta para alguém e não consegue achar uma explicação. É um deserto. É um momento em que você fica sem todas as distrações para um propósito. Mas tem gente que por não ter a voz de Deus, ouça bem, a voz do Senhor, na hora dos desertos, na hora da dificuldade, ela se perde no deserto e morre no deserto. Se entrega no deserto. Não aprende com o deserto. Não faz o deserto ser um trampolim para ele e ela chegar mais longe. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os heróis da fé, todos os heróis da fé, antes da vitória passaram por um deserto. Moisés saiu do Egito. Fugido, lembra? No início, saiu fugido, porque tinha matado um oficial, porque viu o oficial maltratando uma pessoa do povo dele. Já nasceu aquele sentimento patriota do meu povo. Ele foi lá e matou. Matou, queriam matar ele agora. Aí ele saiu para onde? Foi permissão de Deus. Passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Teve que aprender tudo diferente. Moisés saiu com 40 anos de idade. Um homem, uma mulher com 40 anos, não é uma jovem. É um homem barbado, feito, é uma mulher feita, 40 anos. Já tem língua própria, já sabe do idioma, já tem um idioma predominante na cabeça. Já é uma pessoa que já viveu muito, já sabe muito da vida, 40 anos. Mas ele teve que reaprender por um propósito. Reaprender tudo, agora no deserto, por um propósito que ele começou a entender quando entrou no deserto. Ele não sabia que demoraria 40 anos para passar tudo isso. Ele perdeu todas as regalias, o dinheiro que ele tinha, todas as mordomias, tudo que ele aprendeu no Egito não serviu no momento do deserto. Mas Deus usou o deserto para moldar Moisés. Deus usou a situação difícil com Abraão, uma espécie de deserto. Quando Abraão saiu da terra dos pais, ele falou: sai da terra do teu pai, da parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Você tem noção disso? Ele não deu um destino certo. Você pega hoje o avião, você já sabe para onde você vai, ou não? Ou você entra no aeroporto e fala assim: rapaz, hoje eu vou... Acho que eu vou para o Iraque. Hoje eu vi a embaixada do Iraque, veio na cabeça do Iraque. Acho que eu vou hoje para a Rússia. Você não faz isso. Você se planeja. Você já sabe o destino, você já sabe que horas vai chegar.
Você já sabe qual o dia que você vai chegar. Você já sabe do fuso horário. Você já sabe do clima. Antes de você descer do avião, o cara já fala, ó, lá o clima não sei quanto, tá nublado, não tá, não tal. Você já sabe. Mas Deus falou para Abraão assim, Abraão, vai lá, sai daqui, vai para lá. Ou seja, segue a voz. Nessa de sair de um lado e para o outro, ele passou por um deserto. Um lugar que não tinha nada. Outra cultura, nada, zero. E começou a viver nos desertos. Mas foram nos desertos que eles aprenderam as maiores lições. Deixa eu falar uma coisa para você. De dependência de Deus. Você sabe qual é o seu maior problema? Pelo menos a maioria das pessoas. Falta de dependência de Deus. Não depende de Deus. Depende do dinheiro. Que é isso, pastor? Mas todo mundo no fundo depende de Deus. Sim. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas ela não sabe fazer o que ela tem que fazer com Deus e esperar a hora que Deus vai fazer a coisa. Ela quer tirar o problema da mão de Deus e fazer do jeito dele, porque acha que o jeito dele vai funcionar mais para ter o dinheiro. Você entendeu ou não? Então a pessoa começa a depender não da fé mais, mas sim do que o dinheiro pode dar. Quanto mais, normalmente, não são todos os casos, mas quanto mais conteúdo a pessoa tem intelectual, quanto mais estuda, às vezes menos confia. Porque ela se apoia mais no que estudou, se apoia mais no conceito, se apoia mais no que aprendeu. Não que aprender, estudar, ler seja ruim, pelo contrário. Mas isso é um acréscimo. Se você é da fé e você tem condição de estudar, se aprimorar, se profissionalizar, e além, vá. Isso não é pecado. Mas o maior problema é quando você tira a dependência de Deus e começa a depender sorrateiramente do que você estudou, do que você aprendeu, do seu curso, da sua faculdade, da sua pós-graduação, da experiência de vida, da sua idade. E quando você depende de Deus, você é humilde. Quando você não depende, você fica orgulhoso. Só que entenda, todos nós não somos nada. Você vê, uma bactéria derruba a gente. Olha aí o que aconteceu. Um vírus acaba com você. Ontem meu primo morreu. Uma batida de carro com a moto. Foi embora. Você vê. Todo orgulho. Não era da fé. Estava se envolvendo com macumba. Um monte de coisa. Envolvendo com macumba. Só Deus. Não sei o que aconteceu com ele, mas foi batido na hora. Já estava dirigindo bêbado. Pilotando a moto bêbado. Foi lá, bateu no ônibus. Morreu. Você vê. A gente é frágil. Mas é a soberba. Não. Minha vida. Engravidou uma mulher, olha só, engravidou uma mulher, está 7 meses com uma mulher e morreu com uma outra, conduzindo a moto com uma outra atrás, a outra está em coma lá, sei lá, no hospital, está viva ainda, mas ele está com um filho para nascer de uma outra. E aí que isso, rapaz? Você vê, a pessoa está com a vida completamente desregrada, não tem a voz de Deus. Mas voltando no deserto, leia aqui comigo, 4 aprendizados no deserto. Primeiro, tempo e tamanho do deserto. Ninguém sabe o tempo do deserto. O tamanho dele. Tem gente que pensou que acabaria um ano, mas não surgiu um deserto. Deus permite que venham os desertos para lhe fazer mais o que, gente? Mais forte. Deixa eu falar uma coisa para você. É no deserto que você é formado. Olha só o que aconteceu em Lucas 1:80. E o menino, se referindo a ele, se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a quem? A Israel. Jesus nasceu, primeira coisa, foi lá para o Egito porque queriam matar ele, foi para um lugar desértico. Voltou. Quando ele voltou, passaram situações difíceis. Quando ele chegou com 30 anos de idade, o Espírito de Deus conduziu a ele no deserto. Pastor, tem quantas lições no deserto? Várias, mas a maior, dependência de Deus. No deserto você não tem distração. No deserto você não tem internet normalmente. No deserto você não tem com quem falar. Então você vai ter que falar com quem? No deserto você não pode mais pedir ajuda. No deserto é difícil. Então você só tem um lugar para olhar, que é para cima. Quando Elias foi para o deserto e ele não tinha o que comer, Deus falou assim, vai lá para o deserto. Vai ter um riacho no deserto, um laguinho no deserto. Você vai beber água lá e eu vou mandar corvos enviar para você pão e carne. Você sabe quem é o corvo? O corvo é um dos animais mais egoístas, uma das aves mais egoístas que tem.
Ela até, às vezes, até come o seu próprio filhote, se ela tiver com mais fome, dependendo da situação. Ela é muito egoísta. Ela se alimenta, às vezes, do próprio filhote ou de uma outra ave. Sabe o que aconteceu com o corvo? Deus mandou o corvo, um animal egoísta, contrariar a sua natureza para levar comida para quem? Para eles. Você imagina o corvo chegando com raiva, entregando a carne para ele. Não, porque era para comer. Não era para comer? Mas ele... Você imagina entregando o pãozinho para Elias na mão. Você imagina entregando a carne, tipo, eu não posso comer porque eu fui ordenado. Você vê, a voz de Deus chegou lá. Se Deus falou com o corvo, e o corvo ouviu e obedeceu, por que Deus tem falado com muita gente e você não tem ouvido e obedecido? Mas tem gente que entra no segundo aqui, ó. Ela traz alguém para o deserto dela, ou algo. Tem gente que quer trazer alguém para o seu deserto. Ela busca comiseração, começa a reclamar do que está acontecendo com ele, com ela. O deserto precisa ser enfrentado por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Não traga coisas ou tente justificar a sua ida ao deserto. Pastor, mas ele me roubou, ele me influenciou, ele fez isso, ele fez aquilo, fez. Mas se você foi para o deserto na justiça, então Deus permitiu que isso acontecesse. Não é que Deus fez, mas Deus está usando essa situação para te fazer mais forte. Mas se você não entender que você tem que estar com Deus nessa situação, você vai cair nessa situação. Você vai fazer do limão uma coisa mais ácida ainda, e não uma limonada. Você vai se perder. Você vai se perder. E quantas pessoas se perdem quando vem uma situação, por exemplo, de roubo? Ela rouba, todo mundo fica com raiva no roubo, porque é uma injustiça. Você foi assaltado, pô, mas justiça. Mas e agora? Pô, tá amarrado. Eu fui assaltado, tive um prejuízo alto. Poxa, mas eu confio em Deus. Deus vai me levantar. Se você tem Deus dentro de você, você fica chateado, você fica com raiva, o sangue sobe, ferve, mas você se acalma, porque o Espírito Santo te dá paz. Para você colocar a cabeça em ordem, você consegue se levantar. E quando você se levanta até melhor. Quantas pessoas na pandemia descobriram habilidades em si que não sabiam que tinham até vir o quê? Fala a verdade. A pandemia veio, tinha coisa que você nem sabia que poderia ser vendido. Máscara, por exemplo. Quem é que lucrava com máscara? Ninguém. Mas no dia, meu amigo, máscara estava quase ouro. Gel, sem conto. Ou seja, as pessoas começaram a ter novas ideias. E desde lá, muita coisa a gente parou, mas muita coisa continuamos. Muita coisa a gente continuou. Porque foram se desenvolvendo novas tendências, novas técnicas na dificuldade. A dificuldade vem para te promover. Grave isso na sua cabeça. O deserto vem, a dificuldade e o deserto vem. Você tem duas opções. Ou você se entrega a isso, ou você usa isso para promover, para se promover. Para Deus te dar a promoção. Vamos dizer assim. Porque você pega aquilo e trabalha naquilo, vê aonde você pode se dar mais, se esforçar mais com Deus. É o que aconteceu com Moisés. Se ele não tivesse ido para o deserto, talvez não seria o líder. Para voltar no próprio Egito, resgatar o povo e fazer o caminho para a nova terra, para a terra prometida. Esse caminho, tudo bem, Deus guiou, verdade. Mas Moisés também conhecia, porque ele passou quanto tempo no deserto? Moisés conhecia. Moisés sabia das rotas. Passou 40 anos. Uma pessoa que passa 40 anos no lugar, não sabe do lugar? Você não precisa nem de 40 anos para saber do lugar. Pensa. Então ele sabia. Então Deus usou a fé, o milagre, os sinais, o mar abrindo, aquela coisa toda, as pragas e a água, o poder, mas também usou o que Moisés tinha na cabeça. Moisés tinha estudado no Egito, ele sabia tudo do Egito. Tudo do Egito, sabia quem era, quem não era, como entrava, sabia da mitologia egípcia, sabia dos estudos do Egito, sabia das pirâmides do Egito, ele conhecia tudo. Ele tinha 40 anos, viveu lá, nasceu lá. Então Deus usou uma pessoa que nasceu lá, viveu lá, foi formado lá para libertar o povo dele de lá. O deserto teve um propósito. Não era para matar Moisés, mas era para tornar Moisés o líder que ele foi. Então entenda, pastor, foi um ano de deserto. Moisés foi 40. Pastor, está difícil. Eu estou vivendo deserto já tem um tempo. Você não vai passar um deserto maior do que você possa suportar. Você não vai passar. Se você está passando pelo deserto, com Deus, você vai sair mais forte.
Mas se você não tiver com Deus, você vai cair. Você vai cair como as 3 milhões de pessoas que eram para ter ido já lá, morreram aonde? Por que morreram no deserto? Porque começaram a reclamar de barriga cheia. Ai, cadê Deus agora? Eu quero comer carne, eu não aguento mais esse maná. Aí Deus ia lá e mandava carne. Aí eles comiam a carne, enchiam o bucho de carne. Ah, mas meu Deus do céu, agora eu quero outra coisa. E aí Deus começou a se enfadar da pessoa. Se você quer que Deus se enfade de você, é só você começar a reclamar de tudo. Reclama do A, do B, do C, do D, do E. Ah, hoje está muito frio. Ah, está muito frio. Como é que pode? Vou mudar de estado, porque não dá. Aí está muito calor. Ai, meu Deus, agora está torrando o calor. Pastor, então não vou falar. Não é não falar. Mas é você viver. Na hora do calor, viva o calor. Vamos lá, vamos viver o calor. Vamos achar novas, vamos dizer aqui, novas técnicas, novas situações para eu trabalhar no calor. Ah, está frio. Agora vamos desenvolver novas técnicas para o frio. Ou seja, você não está reclamando da vida, você está olhando para frente. Reclamar da vida mata a gente, sabia disso? Vem um estresse, vem um monte de coisa, tua cabeça começa a ficar, daqui a pouco está no hospital jogado só porque está estressado. Então entenda. O deserto, ele vem, mas ele não é para você morar, é para passar. Então, quem está com você no deserto? Tem que ser Deus. O diabo tenta lhe parar, tentou Moisés, João Batista, Jesus, pois ele sabe o que vem depois do deserto. A terra é a terra prometida. Vai chegar na terra prometida. Ou seja, o deserto parece uma coisa horrível, mas a voz de Deus é mais forte que o deserto. Coloca lá o Salmo 29 de novo, pastor, por favor, para eu terminar. Coloca lá o Salmo 29. Versículo 8. A voz do Senhor faz o quê? Terremoto aí. É terremoto. Isso é terremoto. Tremeu a terra. Terremoto. Tremeu o deserto. O deserto que você está passando não é maior do que o seu Deus. Repete aí. O deserto que eu estou passando não é maior do que o meu Deus. Não é maior. Pastor, mas está parecendo. Não é. A Bíblia fala que a voz faz tremer o deserto. E não é só o de Cádiz, não, que era um deserto grande lá na época da região que ele estava. Qualquer deserto da vida. Agora eu não estou falando do deserto físico, estou falando do deserto das situações que você está vivendo. Então, pastor, vou passar por um deserto. Estou passando, cheguei no ponto em que eu entendi que é uma situação difícil. É complicado. Você tem que ter certeza que Deus é com você e você está com Ele. Como foi lá em 2 Crônicas 15, versículo 1, 2 e 3. Ele falou, se deixares, falou para o rei lá, o Azarias, o profeta falou, se você deixar Deus, Ele vai te deixar. Mas se você buscar Ele, Ele vai se deixar achar. Pastor, estou no deserto, se agarre com Deus. Se você não se agarrar com Deus, os bichos do deserto vão te pegar. Tem muita coisa ruim no deserto. Tem muito escorpião. Tem muitos animais desérticos, tem muitas cobras, tem muitos animais peçonhentos no deserto. Tem muitas situações arapucas no deserto. Você vai passar pelo deserto e vencer. Olha só o que ele diz seguindo aqui, ó. Não fique comparando seu deserto com o dos outros. Sua vida com o dos outros. Vença o seu deserto. Ah, e um deserto, uma coisa, perdão. O deserto é intransferível. Não dá para eu tirar o meu deserto e dar para o seu, não. Não tem como você passar pelo meu deserto. Você pode ser filho de todo mundo. Você pode conhecer todo mundo, pode conhecer o presidente, o Biden lá dos Estados Unidos, você pode conhecer o cara da China, todo mundo, mas o deserto é seu. Só você vai passar. Você não pode falar assim, ó, amor, Esther, no meu caso, Esther, vive o meu deserto aí, não. O meu é o meu, o dela é o dela. Pai, vive o meu por mim. Não, não tem como. Mãe, vive o meu por mim. É eu, vou ter que passar. Pastor, sou colado aqui com meu pai, com meu filho. Legal. Vai ter uma hora que vocês vão ser descolados, vamos dizer assim, e um vai viver um deserto, outro vai viver outro. Mas tem que aprender a viver com quem? Fala, gente. Com Deus.